E aí pessoal, esse vídeo agora nós vamos estar trabalhando como você vai elaborar as suas sessões de coach. Tem uma estrutura na sessão, onde você pode estar fazendo e olhando as 5 etapas que você vai ter que fazer. Toda sessão de coach, toda sessão que você for fazer, você vai colocar esses 5 itens. Claro que dentro de um processo, essa sessão, 5 itens. Primeiro elemento, primeira etapa de uma sessão de coach é as boas-vindas. E aí o que você tem que estar preocupado nesse momento, que você tem que estar com a sua atenção focada? É você olhar um local seguro, um local que seja agradável. Lembra que seu cliente pode estar vindo numa correria danada, pode ter saído do trabalho, vindo correndo para o escritório ou para onde você vai atendê-lo. Então, quando ele chegar ali, tem que estar um local seguro, confortável, tem que ter uma água. Se você usa, não aconselho usar café e nada que o agite ou que mexa com as emoções desse cliente. Então, mais uma água, um suco, um biscoito, alguma coisa que ele possa estar fazendo uso ali naquele momento. Pode ser, tem alguns que colocam bala ou chocolate, alguma coisa que você possa pôr no ambiente para ele chegar e ter algo para ele beber, comer, para ele dar aquela primeira relaxada. Isso é rápido, tá? Você consegue mudar o estado emocional muito rápido. Depois que ele entra, depois que você faz essas boas-vindas, o primeiro momento ali agora é o momento do feedback das tarefas, daquelas atividades que você deu para ele. Então, quando ele entra, e lembra que essas sessões são as sessões que já estão encaminhadas, não é a primeira sessão, já é da segunda sessão em diante. Então, nesse momento, é você ver a avaliação. Esse momento agora, o primeiro foi de boas-vindas, o segundo agora é a avaliação. É você fazer a avaliação com ele, como é que foi a semana anterior, como é que foi o período anterior. Se ele conseguiu fazer todas as tarefas. E aí você vai ter três situações. Ele conseguiu realizar as tarefas. Você dá os parabéns e já vai para a sessão. Segunda, ele conseguiu executar as tarefas, mas não deu o resultado que ele queria. Com isso você vai fazer a avaliação, ver o que aconteceu e, se for necessário, refazer essa atividade e dar para ele fazer na semana. Pode ser que você tenha até que mudar a sua sessão para poder entender por que ele não alcançou e para ele fazer algo naquela sessão com você naquele dia, para ele poder resolver a situação dele. E a terceira situação ele não conseguiu fazer, não conseguiu executar. E aí você vai ver com ele por que ele não executou e criar um plano para que ele possa colocar aquilo em prática, então. Ou pode anotar aquilo, pode ser uma crença, você já vai ver que é uma crença limitante, um bloqueio emocional, que você vai tratar esse assunto em uma outra sessão com ele, tá bom? Então vamos lá, primeiro boas-vindas, segunda avaliação, terceira é a própria sessão. Aí você vai colocar a própria sessão mesmo, a sessão que você vai trabalhar com ele, a ferramenta, a atividade, a técnica que você vai trabalhar naquela sessão específica, ok? Então a aplicação do DISC, a aplicação uma análise de competência, um grow, depende se for um cliente, um plano de ação, se for um cliente empresarial, você pode usar análise de forças, você pode ver perdas e ganhos, aí depende do que você vai usar, mas agora é o momento de usar. Então, boas-vindas, avaliação, aí a própria aplicação das ferramentas ou dos conceitos que você vai dar para ele. Aqui é a sessão, aqui é o cerne, aqui é onde você vai aplicar a ferramenta ou uma técnica, alguma coisa que você vai fazer com ele, linha do tempo, o que for, é no terceiro item. Quando ele terminar isso daqui, aí você vai dar atividade para casa, que é aquela atividade que ele vai fazer durante o período que ele vai ficar longe de você, atividade semanal ou quinzenal, aí é o período que você o atende. E por último, para você finalizar, então foi boas-vindas, avaliação, a própria sessão, a atividade que ele vai realizar e agora você vai avaliar com ele a sessão em si, o dia de hoje.
Você finaliza o dia de hoje. E aí você pergunta para ele o que valeu essa sessão, o que foi essa sessão, pede para ele dar uma nota de 0 a 10, o que ele aprendeu naquela sessão, o que mudou na vida dele a partir daquele momento, o que ele vai fazer diferente. Depende da sessão, a partir dali você pergunta para ele como foi, por que valeu ele estar na tua frente naquele dia, ok? Então esses são os 5 passos que você vai estar executando para você olhar se a sua sessão, que a sua sessão precisa ter para ser uma sessão vitoriosa, uma sessão que alcança o coração e bem estruturada, uma sessão bem estruturada onde o cliente entra, é avaliado na sessão anterior, é bem acolhido primeiro, avalia o que foi feito na semana anterior, aplica a sessão, dá o que ele vai fazer na próxima semana e avalia aquele período que ele passou com você. Você fazendo a avaliação em cada momento, em cada sessão, você vai vendo o crescimento do seu cliente e a evolução sua mesmo como coach. Tá bom? Valeu! Esse vídeo era para te explicar como estruturar uma sessão dentro do seu processo de coach e qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Valeu, até mais!